lá, aprofundar os conceitos sobre matéria-referência, tá? Se tiver alguma dúvida, coloca aí ou então fala comigo. Mas em vez de ser uma ou duas matérias-referências, como a gente estava falando, a gente vai escolher uma matéria-referência por dia. Que é para quê? Para que todos os dias o seu filho consiga utilizar o acelerômetro, tá? Então, a gente já passou a aula do acelerômetro para vocês. Além da aula do acelerômetro para vocês, a gente já aprofundou nessa segunda-feira aqui agora. E mais do que nunca, a gente está pedindo para você focar no acelerômetro, porque já chegou na hora de realmente utilizar ele, certo? Então, vamos supor que você vai ter lá uma matéria com o seu filho, e você vai ter lá as matérias, né, os horários com o seu filho, e ele tem português, história, matemática e geografia em um dia. Aí você vai chegar para o seu filho e você vai perguntar: meu filho, qual dessas matérias você gostaria de aplicar o método completo? Qual dessas matérias você gostaria de conseguir estar otimizando o seu tempo de estudo? Qual dessas matérias você gostaria de conseguir deixar mais rápido, mais fácil, ter mais tempo para você poder se divertir, por exemplo? Então, com isso, a gente já está pensando em um formato em que o filho vai selecionar essas ideias para ele de quais são as matérias mais importantes. Tá bom? Se você quiser, gente, eu posso até abrir aqui para você um horário normal de um aluno qualquer, para você ver do que se trata isso, tá? Então, a gente vai propor aqui para vocês alguns experimentos bem mais práticos, tá? Então, a gente gostaria de falar e que vocês realmente aplicassem na vida real. Como a gente sempre falou, a gente vai analisando dentro do método o que é a prática que vocês têm que fazer para que mais tenham resultados. E a de hoje é justamente o primeiro conceito dessas matérias referências, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Aqui é um aluno nosso que contratou o personalizado. Então, para vocês saberem, a gente tem um personalizado também, individual. A turma a gente está finalizando e está colocando ênfase mais no individual e nos cursos online. E esse aluno, a gente colocou isso aqui. Então, segunda-feira ele tem redação, matemática, educação física e empreendedorismo. Então, educação física a gente não vai tomar como matéria referência, né? E empreendedorismo a gente também não vai tomar porque não é uma matéria tradicional. A ideia é colocar em matérias tradicionais. Então, aqui você vai ter redação e você vai ter matemática. Entre redação e matemática, qual que é melhor? Para um aluno de quarto ano, que não está com foco no Enem e tudo mais, onde a redação é muito importante, normalmente a matemática é o que vai brilhar um pouco mais. Claro que a redação, ela é importantíssima. E se o filho quiser escolher redação, não tem problema. Mas as tarefas de redação, ela não é uniforme. Normalmente a professora pede ou para fazer uma redação, ou então pede para ver um texto, ou então não passa tarefa algumas vezes. Então tem colégio que passa em 15 dias, que passam uma redação por semana, né? E aí o filho pode fazer em outro dia, que não é no mesmo dia da tarefa, tá? A gente tem algumas coisas que falar. Mas lembrando, se o filho quiser escolher redação, não tem problema. Só que aí ele vai escolher, mãe, eu quero que a matéria referência seja redação na segunda-feira. Beleza. Na terça-feira tem português, geografia, espanhol, matemática, história e teatro. Nesse caso, a gente pode escolher o quê? Português, ou geografia, ou história, né? Então, matemática já foi escolhida no dia anterior, teatro não é uma matéria tradicional, então espanhol também não é uma matéria tradicional. Então, a gente gostaria que fosse, né, desse ênfase a geografia, português ou história, nesse caso. Então vai começar a segunda-feira a matemática e na terça-feira história, por exemplo. Beleza. Quarta-feira vai ter ciências, artes, português, educação física e geografia. Maravilha. Aqui eu posso colocar ciências, por exemplo, que é uma matéria, né, entre ali a história e geografia, mas eu tô vendo que não... tem ciências e outros dias também. Bom, você pode escolher ciências, pode escolher geografia, pode escolher alguma outra, né? Então, você pode estar escolhendo. E depois, pessoal, na de quinta-feira, perceba que a gente já escolheu tudo. Tem inglês, que pode acrescentar também, mas tem matemática que a gente já escolheu, e tem história que a gente já escolheu também, e teria inglês, que é uma coisa nova. Então, você pode colocar inglês também para o seu filho fazer. Guilherme, mas se meu filho quiser colocar
matemática de novo. Pode? Gente, claro que pode. Então, ele pode utilizar matemática da segunda e utilizar matemática na quinta. Diria eu, pessoal, que na verdade, agora que eu estou lembrando, que se ele escolher uma matemática, todos os dias que tem matemática já é uma matéria referência para ele, tá? Então, só para vocês saberem, a gente aqui, deixa eu ver se eu consigo grifar aqui. Consigo, ótimo. Pronto. Mas o Ctrl Z não funciona. Tá. Gente, então vamos lá. Ó. Se a gente escolheu matemática aqui na segunda-feira, e tem matemática e matemática aqui, automaticamente, todos os outros dias que tem matemática, era uma dúvida que vocês poderiam ter, automaticamente, todos os próximos dias que tem matemática já se torna uma matéria referência, certo? Então, nesse caso aqui, 4 vezes por semana, esse aluno tem matemática. Isso é raro de acontecer, tá? Normalmente é 1 ou 2 vezes por semana. Então, todas elas com a Roberta Calado. Ou seja, é o mesmo professor, porque às vezes tem mais de uma matemática. Então, aqui você tem que se atentar a isso também. Então, por que eu estou falando isso? Porque, nesse caso, o aluno pode escolher matemática, que tem todos os dias, e pode escolher também, na quarta-feira, geografia, por exemplo. Guilherme, mas eu posso, além de matemática, colocar ciências também aqui, e aí vai ter que vir a outras ciências aqui também? Exatamente. Então, você está percebendo que pode ser que ele tenha matérias referências de mais de uma por dia. Mas você pode estar se perguntando, Guilherme, mas o que é uma matéria referência? Pessoal, a matéria referência é aquela matéria que o aluno vai utilizar todos os conceitos que ele está aprendendo na metodologia nessa matéria referência. Então, se a gente colocou aqui matemática na segunda-feira e ele tem que fazer o Cornell, por exemplo, ele não vai precisar fazer o Cornell em redação, educação física e empreendedorismo. Ele faz o Cornell na matemática. Se a gente está falando que ele vai ter que utilizar o acelerômetro para medir a quantidade de tempo que ele passa fazendo uma tarefa de casa, então ele vai colocar na matéria referência. Então, essa matéria referência, gente, é o que nós queremos que o seu filho tire uma nota 10, por exemplo, tá? Vou dar aqui uma história que a gente trabalha muito com vocês, né? Dando aquela ideia de falar com vocês o que foi que já aconteceu na metodologia, uma experiência para vocês. E tinha uma mãe que o filho estava com 10 anos de idade. Então, será acumulativo? Eliana, exatamente. Será acumulativo. Por isso que a gente pede para você começar com uma matéria referência, depois 2, depois 3 e vai aumentando. Nesse caso aqui, desse aluno específico, é um pouco diferente, porque uma matemática dá praticamente todos os dias. E aí é até legal isso, porque, de certa forma, você vai ter uma matéria referência lá, que é matemática, que ele vai estar o tempo todo colocando lá a quantidade de tempo que ele passa fazendo a tarefa de casa. Mas, de qualquer forma, o que nós queremos é que o filho tenha essa vontade de aplicar em algumas matérias o conteúdo todo do método, tá? Então, vamos lá. Gente, tem tinha, na verdade, uma mãe lá em 2019, que o filho dela tinha 10 anos de idade na época, e ele estava tendo muita dificuldade com relação à história e geografia. E ele chegou a tirar algumas notas muito baixas e até chorava para a mãe, né? Então, tipo assim, chegou a tirar um 5 pela primeira vez, né? Tirava 8, 9, aí a gente começou a tirar um 5, começou a se desculpar, começou a ter todas aquelas complicações que vocês sabem que tem de vez em quando aparece uma nota baixa. Então, o que aconteceu foi que essa mãe aplicou a metodologia, né? A gente fez o método, aplicou o método nela e no filho, e aí o foco eram essas matérias que o aluno tinha mais dificuldade. Sabe o que aconteceu? O filho tirou um 10 no segundo semestre, nessa matéria de dificuldade, e ele chegou para mim que quando ele estava indo fazer a prova, ele já tinha tanta segurança que estava certo, que ele já foi mais confiante, sentou confiante, e quando ele recebeu a prova, gente, ele começou a rir, porque já sabia todas as respostas. Então, assim, você aplicar um método, o Cornell, aplicar o Pomodoro, aplicar o falar do momento OPA, organizar, colocar essa matéria para ser estudada no mesmo dia, tudo que a gente já falou para vocês, se você aplicar em somente uma matéria ou 2 matérias, o filho vai melhorar, não tem como, gente. A mesma coisa de um aluno for nadar. Quanto mais técnicas e habilidades a gente ensina para esse aluno, mais ele vai estar conseguindo evoluir na natação, por exemplo. Imagina se a gente pega e foca somente em algumas atividades. Vai ser melhor ainda.
Claro que a gente pode estar utilizando em todos os outros. Então, por exemplo, o post-it é todas as matérias, do que você menos gosta para o que você mais gosta, né? Mas o nosso objetivo, como a gente acabou de falar para vocês, é escolher essas matérias referências, tá? Pessoal, alguma dúvida no critério de matérias referências que a gente está passando para vocês? Escolher pelo menos uma por dia, para poder aplicar o método completo nelas. Oi, Paula, tudo bem? Tô vendo que você chegou aqui, viu? A Soninha falou que tá tranquilo. Quem mais? Eliana, Flávia, Silvia, Adriana, Arlene. A gente já havia dito dessa matéria referência, mas o que foi que aumentou aqui agora? Aumentou na quantidade de matérias referências, tá? É a mesma coisa que a gente vai falar do Pomodoro agora e do acelerômetro. A gente já tinha colocado o acelerômetro para vocês. Só que agora a gente vai aumentar a quantidade de matérias que o filho vai fazer o acelerômetro. E a gente também já tinha falado do Pomodoro para vocês. Só que agora a gente vai intensificar o Pomodoro em todos os quesitos. Então, qual é, pessoal, o nosso objetivo da segunda-feira que eu passei para vocês? Gente, eu passei, para quem viu, né, Silvia? A gente passou um desafio único para vocês. Então, em vez de publicar 3 desafios, eu resolvi mudar um pouco a proposta e colocar um desafio único, que ele é bem mais específico. Tô sentindo isso, Silvia? Você que assistiu o curso? Sentiu, né? A Silvia falou um sim. Gostou da dinâmica, da proposta? Ou não? Ou mais ou menos? Porque a gente fez uma aula de 39 minutos focado em você aplicar o acelerômetro e o pomodoro ao mesmo tempo. E isso é uma dúvida que os pais têm demais, 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 demais. Então, assim, devido à dificuldade que vocês têm de aplicar o acelerômetro e o pomodoro, em conjunto, né? Alguns pais falam, Guilherme, qual é a diferença entre acelerômetro e pomodoro, né? Talvez isso já tenha acontecido com você. Mas são todas as diferenças. A gente explica em 39 minutos lá no vídeo com você. Entretanto, eu já vou apresentar para vocês aqui os principais conceitos, obviamente, mas eu quero que vocês foquem nisso aqui agora. Só fiquei com uma dúvida nisso, como aplicar os dois juntos. E eles perguntaram, não, não diz isso, porque eu passei, segundo eu assisti, estava no médico no horário. Porque eu passei os 39 minutos dizendo como aplica os dois. Então, eu vou falar aqui agora para vocês de novo, mas lembre-se disso, né? Qualquer coisa, pega um papel, pega uma caneta. Enquanto você estiver assistindo, vai anotando, porque eu falo, faz primeiro isso, depois faz isso. Eu falei mais de uma vez, na verdade, tá? Então, lembrem-se que a gente ensina um método para vocês, mas vocês também têm a folha do corno, de você estar podendo explicar para o seu filho, né? E tudo mais. Mas vamos lá. Pessoal, o Pomodoro, ele é uma técnica de concentração. Anota aí. Pomodoro é uma técnica de concentração. E o acelerômetro, ele é uma técnica de medição de tempo de estudo. O acelerômetro é a quantidade de tempo estudado. O Pomodoro é a técnica de concentração. Técnica de concentração é o Pomodoro. E o acelerômetro está com eco para todo mundo. Foi agora, foi? Peraí. Melhorou agora um pouco? Melhorou? Melhorou do jeito. Fazer de novo. Do jeito que eu tô falando agora, voltou o eco. Não era o pé. Tá, vou repetir. Mas melhorou agora, gente, um pouco? Melhorou. Tá. É porque a gente microfone do
de verdade tem o microfone do fone, né? Mas o microfone de verdade é sem áudio. Então, eu acho que não é para dar lucro, não. Gente, what is it? Tá, vou tentar não tirar o fone aqui para ver se... Me responde agora se está melhorando. Porque eu tirei o fone. Agora não tá com a, né, gente? Fala mais pouco. Vou falar do acelerômetro e do... Ainda está. Será que é alguém que está com o telefone ligado? Ah, a Valéria está com o telefone ligado. Pronto, gente. Vê se agora melhorou. Melhorou? Ah, é porque tinha alguém com o telefone ligado. Eu achando estranho. Tá, então, Valéria, cuidado, porque eu acho que era contigo, tá? O teu microfone estava aberto e aí estava dando interferência. É Tipo que agora. eu tava saindo do celular, que eu não tava conseguindo ouvir você, e passando saindo do computador pro celular, então acho que deu essa interferência. Ah, deve ter sido. Tá ótimo. Tá joia. Tudo bem, não, sem problema. Pessoal, então eu vou repetir um pouquinho para vocês, tá? O acelerômetro é a quantidade de tempo de estudo de uma matéria, né? A quantidade de tempo de estudo de uma matéria. E o Pomodoro, ele é a concentração nos estudos. Então, a gente tem que ter uma fórmula de conseguir unir os dois. A unificação da concentração para essa medição da quantidade de tempo que o filho passa estudando, ela é muito importante para a gente. Então, o que é que você vai fazer? Você tem que anotar o que eu estou falando, gente. Primeira coisa, vou ser bem didático. Primeira coisa que você vai fazer no dia: escolher qual é a matéria referência que o filho tem naquele dia. Estou repetindo. Acelerômetro é a quantidade de tempo em uma matéria e o Pomodoro é uma técnica de concentração. Qual é a diferença? Se o filho não tiver concentração, ele pode passar 2 horas fazendo uma tarefa de casa. E o acelerômetro vai ter lá 2 horas de tarefa de casa e é diferente do Pomodoro, entende? Então, o Pomodoro é técnica de concentração. E o acelerômetro é a quantidade de tempo que o aluno passa fazendo tarefa de casa. O aluno pode não ter concentração e usar perfeito o acelerômetro, mas vai estar com muito tempo estudando, tá? Então, na primeira coisa que a gente vai ver é a matéria referência do dia. Segunda coisa que a gente vai estar vendo é o seguinte, que a primeira tarefa que o filho vai fazer é a matéria referência. Então, anota isso. Mesmo, a gente está mudando um pouco o método, tá? Eu falei isso para vocês lá na aula. Mesmo que não seja aquele menos gosta. Vocês já são mais avançados na metodologia, então vocês sabem que a gente tem que começar a estudar pelo que menos gosta até a que mais gosta. Mas no caso da matéria referência, nós queremos dar tanta ênfase nela e não dar desculpas para ele não fazer no mesmo dia. Então, se é matéria referência, faz no mesmo dia aquela tarefa. Diz, Valéria, você deseja? Não, assim, você tá falando, né? E esses dias eu tava fazendo com meus meninos aqui, tipo assim, ó, vamos supor, hoje eles, né, teve matéria de matemática, português e inglês. Aí eu posso, assim, terminou a aula, né, almoça, dá uma descansada, eu colocar em prática essas aulas que ele teve no dia. Como assim colocar em prática? O acelerômetro. O acelerômetro Isso, e a o ideia. Pomodoro, colocar das 3 matérias e colocar o tempo, né? Isso, você pode fazer tudo ao mesmo tempo, só que em alguns momentos, ou então em alguns alunos, lembra de botar no mudo. Eu tô preocupado agora. Mas pode falar, tá? Fique tranquila. Em alguns momentos, você vai saber o limite do filho. Então, alguns alunos, quando começam, não querem fazer o acelerômetro com 3 matérias, com 4 matérias, entende? Porque eles começam lá, fazem e não precisam ficar com todas as matérias. Então, pode ser que seja muito. Mas se você conseguir
o seu filho querendo, né, aplicar o acelerômetro em todas as matérias, também não tem problema. O que a gente está falando aqui é para escolher uma matéria referência, depois tá podendo pegar essa matéria referência e colocar como se fosse o primeiro. A primeira matéria a ser feita. É que assim, eu falo por quê, Guilherme? Tipo assim, eles estão estudando essa matéria no dia, então aquilo que eles estudaram no dia tá fresquinho na cabeça deles. Então, assim, eles colocando em prática, né? O Pomodoro, colocar o que eles entenderem, igual você fala, né? Fazer um resumo da matéria. Eu acho que, assim, no meu ver, né? Eu tô tentando aqui colocar isso com meus meninos. Fica mais fácil para eles, na hora de uma prova, na semana de prova, eles estudaram para eles se resumo, não por tudo que já deu, né? O professor deu. Bom, a gente ainda vai chegar na etapa do resumo, mas é uma outra dúvida que os pais também têm. Fala o seguinte, Guilherme, meu filho, ele primeiro faz a tarefa de casa e depois eu quero que ele estude. E aí, normalmente, esse estudo é você fazer o resumo, né, Valéria, mais ou menos? Isso. Pronto. No nosso caso, a gente não preza tanto por esse resumo depois que o filho já faz uma tarefa de casa bem feita. Por quê? Porque vocês vão ver na próxima semana já, a gente vai começar com as técnicas de estudo. E as técnicas que a gente vai ver é a técnica de texto. Então, querendo ou não, Valéria, quando seu filho está, por exemplo, estudando geografia, em vez dele fazer um resumo, é melhor ele ler com algumas técnicas e procurar fazer a tarefa sem voltar no texto. Ou seja, a gente aumenta o nível da tarefa de casa. E aí, depois, lembra que a gente ainda vai chegar em outro nível, que é o filho lhe ensinar o que foi que ele viu naquele mesmo dia. Você lembra disso? Que a gente fala para o filho ensinar e tudo mais? Sim. Pronto. Se o filho tiver com dificuldades no ensinamento, aí sim vale a pena você pedir um resumo específico pelo que ele está com dificuldade. Agora, ele fazer um resumo de todas as matérias, de todas as tarefas de casa, mesmo estando mais fresco, para a gente não é tão eficaz assim quanto ele aplicar outras técnicas, entende? Porque vão ter outras técnicas que vai fazer com que ele se aprofunde naquele conhecimento, voltado mais ao nível de aprendizagem. Então, por exemplo, se eu estou lendo um texto com o recall e com a interrogação elaborativa, e quando eu vou fazer a tarefa de casa, eu não preciso mais voltar no texto, isso aí vai aumentar tanto o tempo do seu filho fazer a tarefa de casa, mais do que se ele fizesse a tarefa de qualquer jeito, não tivesse nem aí, copiado e colado, e fosse fazer um resumo depois. Então, a gente primeiro aumenta a percepção, a qualidade da tarefa de casa do filho, para depois pensar em fazer um resumo. Porque se ele tinha feito de qualquer jeito, qual que é o resumo que ele vai fazer? Não vai ter resumo, entende? Ou vai ser um resumo de qualquer jeito, ou então um resumo copiado e colado. Pode ter certeza que uma das coisas que eu mais vi nas aplicações do presencial foi isso. O aluno, a mãe, muitas vezes, ou o pai, pedia um resumo para o filho abria o livro, fazia o resumo ali, né, no que estava grifado, uma coisa ou outra, o resumo estava certo, o pai e a mãe gostavam, mas a aprendizagem que é bom nada, certo? Então, assim, vamos se preocupar com as técnicas que foram passadas, né, as técnicas, você tem o curso também, então, as técnicas foram passadas para vocês lá pelo curso para poder implementar, porque assim vai ficar mais fácil a nossa aplicação. Agora, se o filho faz com facilidade, o filho tem um bom desempenho, você faz o resumo, vê que é uma coisa produtiva, então pode deixar. A gente sempre preza para que a aprendizagem ocorra. Se faz desse jeito e funciona, tá tudo bem. Mas a gente, quanto método mesmo, a gente se preocupa mais com a quantidade de tempo que ele passa fazendo a tarefa de casa e com a concentração agora, que é a aula de hoje. Mas na próxima aula, a gente já vai focar nessas técnicas de estudo, tá? Ajudou? Sim, entendi. Pois é, gente, porque a gente tem que se preocupar, ó. A Sônia falou o seguinte, ó, acelerômetro é a quantidade de tempo em uma matéria. Isso é o acelerômetro. Mas quando a Valéria fala, eu preciso que meu filho escreva um resumo porque está mais fresco na cabeça dele, não é mais quantidade de tempo, é qualidade. E a gente compara qualidade com qualidade. Ou seja, se a gente quer qualidade, a gente quer que o filho aprenda. Ou seja, se você quer que o seu filho faça um resumo, a gente vai comparar o resumo com fazer uma tarefa de casa sem voltar no texto, que é qualidade. A gente vai comparar fazer uma tarefa de casa sem voltar no texto com
técnicas de leitura, ou então com o mapa mental, ou então com o ensinar para você. É tudo qualidade. É qualidade da leitura, é qualidade da sala de aula, que é no momento que ele fala para você, qualidade da sala de aula, qualidade da leitura, qualidade da tarefa de casa, qualidade do resumo mapa mental, qualidade do ensinar. E aí, Valéria, por que a gente fala isso? Para poder otimizar o tempo do seu filho nos estudos. Então, se o seu filho já pegou muito bem na sala de aula, presta atenção, seu filho já entendeu muito bem na sala de aula, fez sentido, o professor fez uma piada, o professor é legal, o conteúdo é simples, o aluno entendeu na sala de aula, show. Chegou em casa, ele conversou comigo num lado momento, opa, o que foi que ele viu naquele mesmo dia? Beleza, ele tá falando, conseguiu falar unidade, capítulo, tópico, tal, massa. Chegou em casa, leu o texto, bem feito, e fez uma tarefa de casa, não precisa mais fazer resumo, gente. Ele já sabe o que é que tá fazendo. E muitas vezes, quando os pais pedem um resumo, é o resumo do capítulo, né? Não é nem um tópico. Não é bom, gente, porque se o filho tem que fazer o resumo do capítulo, olha a quantidade de capítulos que o seu filho vai ter que fazer o resumo. E muitas vezes a gente não tem essa percepção da qualidade realmente de tudo. Então, vamos focar no que realmente a gente consegue enxergar, que é, no caso, fazer a tarefa de casa bem feita e tudo. Claro que o resumo você consegue enxergar, mas muitas vezes é isso. Guilherme, só para ver se eu entendi. O correto é estudar primeiro o Pomodoro, depois faz a tarefa de casa? Não, vamos lá, Silvio. Vou responder sua pergunta aqui agora. Era o que eu estava falando dos passo a passo, né? A Valéria tirou uma dúvida e eu coloquei tudo junto. Mas deixando bem claro para vocês aqui agora, para não ter mais dúvida. Primeiro, o filho e você em conjunto, né? Escolher a matéria referência uma por dia. 2, começar a fazer a tarefa de casa pela matéria referência. Na hora determinada. Então, o filho faz ao momento OPA, vamos supor que você tem aula pela manhã, acaba 12 horas, faz o momento OPA ali de 12 até 1, e aí o filho pode descansar. Começou 14 horas, 14h30, 15 horas, por exemplo. Começou a fazer a tarefa de casa, já começa pela matéria que ele tem mais dificuldade. Pela matéria que é a matéria referência. Número 3, você vai colocar o Pomodoro. Então, desculpa, gente. Você vai colocar o acelerômetro, que é o número 3, e você vai colocar o Pomodoro como número 4. Vou repetir. Número 1, escolher as matérias referências. 2, começar a fazer a tarefa de casa pela matéria referência. O 3 é você fazer o acelerômetro, né? Colocar o tempo de início do acelerômetro. E o 4 é você colocar o Pomodoro. E aí o filho vai começar a fazer aquela tarefa de casa. Vou dar um exemplo real aqui para vocês, tá? Para se tiver ficado alguma dúvida, vocês falam aqui comigo. Vou pegar aqui um post-it de um calendário aqui, certo? Vamos lá. Teve 3 tarefas de casa. Português, história e matemática. Só que a minha matéria referência é português. Então aí eu já fiz o primeiro, que é escolher a matéria referência. E quando eu for começar a fazer a tarefa de casa, então no post-it mesmo, eu já coloco português lá em cima, porque foi a minha primeira matéria, certo? Pronto, aí você anota as outras matérias também. Descansa, começou a fazer a tarefa de casa, você vai vir o quê? No acelerômetro primeiro. Lembrando que o acelerômetro é a quantidade de tempo que o filho passa fazendo a tarefa de casa. Você vai abrir aqui e você vai ver no acelerômetro, que vai ter a data e vai ter o início. Então, você vai preencher os 2 primeiros, que é a data e o início, tá? Então, você preenche a data e preenche o início. Posso até colocar aqui para vocês verem na prática como que funciona. E aí, gente, depois que você colocar a data e o início, então vamos lá, 14 horas, dia 8/3, 14 horas, foi o início. Aí você, gente, vai esquecer o acelerômetro agora, o filho, na verdade, né, vai esquecer o acelerômetro, e ele vai focar agora no Pomodoro. Você vai vir um aplicativo que a gente já passou para vocês, que é o Forest, ou Planti, ou um cronômetro qualquer, como no caso a Rosiane, não foi? Comprou um cronômetrozinho pro Arthur, filho dela. Você vai vir aqui, no caso, eu tenho um Planti, então eu já coloquei lá o tempo, eu já coloquei ali o tempo, e agora eu vou colocar o meu tempo de verdade. Então, eu estou escolhendo aqui, pessoal, 20 minutos, certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver.
Pronto, ó. Escolhi aqui 20 minutos, tá? Parece 2 minutos porque tá ao contrário, mas não, é 20, tá? Vocês vão ver agora. E aí eu começo, vou botar para começar aqui agora. Então dei o play, começou a rodar, tá vendo? 19 minutos e 53. Então o que é que aconteceu agora? O meu tempo de acelerômetro tá lá, o meu Pomodoro tá aqui rodando, e eu vou pegar a minha tarefa de casa para começar a fazer agora. Ou seja, o acelerômetro está marcando o tempo da tarefa de casa e o Pomodoro está marcando o tempo do bloco de estudos. Por isso que é importante que vocês tivessem assistido a aula passada. Talvez tenha complicado mais para vocês, mas a gente passou 39 minutos falando sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, eu vou responder aqui no final, não tem problema. Mas lembrando que a gente fez uma aula de 39 minutos só explicando sobre isso. E aí eu vou e faço a minha tarefa de casa. Aí vou lá. Gente, deu 20 minutos aqui. Deu 20 minutos. E eu não acabei minha tarefa. O que é que eu faço? Segundo a regra do Pomodoro. Quem me diz aí no chat? Paula, todas as segundas tem aula que a gente publica para vocês, tá? E fica lá na Hotmart. Se você não sabe, a pausa, Adriana. Muito bom, a Helena também, tá? Descansa, muito bem. Maravilha, gente. Então você descansa o seu Pomodoro e deixa o acelerômetro rodar, não tem problema. Vou vir aqui, acabou meus 5 minutos, então levantei, bebi água, fui comer, olhei para o teto, assisti um vídeo de 5 minutos no YouTube, toquei uma música, contei uma piada, respondi os meus amigos, enfim, qualquer coisa que seja, deu 5 minutos e você volta. Vai ter mais 20 minutos aqui. Aí você vai colocar o play nos próximos 20 minutos e vai continuar a tarefa de casa. Pronto. Acabou a tarefa de casa. Vamos supor que deu mais 20 minutos. 20 minutos não, vamos supor que deu mais 10 minutos. Então, eu vou aqui compartilhar de novo minha tela com vocês, tá? Então, pessoal, olha o que foi que aconteceu. O Pomodoro, ele deu um Pomodoro completo, mais 5 minutos de pausa e mais 10 minutos depois da pausa, tá? Então, isso tudo, eu não tô com a minha canetinha hoje, mas isso tudo deu o quê, então? Vamos fazer um cálculo aqui de padaria. 14 horas mais 20 minutos do Pomodoro, 14h20. Mais 5 minutos de pausa, 14h25. Mais 10 minutos para acabar a tarefa de casa, 14h35. Então, o fim é 14 e o que, gente? E 35. Só que, qual é a duração, gente? A duração foi 35 minutos de tarefa de casa? Foi não. Porque a gente teve 5 minutos de pausa. Então, você aqui vai colocar o quê? Os 30 minutos. Porque você vai diminuir a pausa. A gente já fez esse cálculo para vocês do acelerômetro. Teve um dia que foi só sobre o acelerômetro. A Paula, por exemplo, que talvez não tenha visto, algum outro aluno que não tenha visto, olha lá nas semanas do curso online, que vai ter lá bem grande, acelerômetro. Aí você assiste a aula do acelerômetro, que você vai ter acesso a esse conhecimento, tá? E aí, pessoal, você vai o quê? Acabou o acelerômetro, né? Beleza, peguei isso aqui, deixei de lado, e o Pomodoro não tá rodando, gente? O Pomodoro tá rodando, até agora aqui tá rodando ainda. O filho vai pegar a próxima tarefa, e vai fazer a próxima tarefa, com o Pomodoro rodando. A próxima tarefa pode não ser a tarefa referência, pode não ser a matéria referência. Então, não precisa mais utilizar o acelerômetro, porque o acelerômetro a gente mede somente para aquela. Mas o Pomodoro continua. Então, ainda falta mais 10 minutos para poder acabar. Então, eu peguei a próxima tarefa e vou fazer na próxima tarefa. Quando bater o tempo do Pomodoro, gente, o que é que eu faço? A pausa de novo. Aí eu faço mais uma pausa e depois eu volto. E aí eu esqueço o acelerômetro, porque já acabou a matéria de referência, e eu continuo com o Pomodoro até acabar todas as tarefas. Então, por isso que muitas vezes complica a união desses dois. Se eu pudesse dizer para vocês o que existe mais difícil no método, não é isso. Mas é quase isso. Explica de novo o cálculo. Você somou o Pomodoro e acelerômetro? Vou explicar de novo, gente. Eu estou apresentando ainda para vocês, né? Vamos lá. Gente,
Tá, vou coisar aqui de novo. Vou repetir, eu repito quantas vezes vocês quiserem. Portanto, que todos os dias vocês apliquem isso. Vamos lá. Coloca, o filho vai começar a fazer a tarefa de casa. Vamos supor que é matemática. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma tarefa de matemática que eu tenho que fazer agora. Deu 14 horas no relógio, eu pego o meu acelerômetro e eu, de matemática, tá aqui escrito, ó, em cima lá, matemática, tá vendo? Ó, matemática. E eu boto 14 horas no acelerômetro. Então, pego lá, boto o acelerômetro coloco a hora que eu começo. Coloco só a hora que eu começo. Depois, eu pego o Pomodoro. E aí eu coloco o Pomodoro para rodar, 20 minutos. Deixo o acelerômetro e o Pomodoro guardado. E vou fazer minha tarefa de casa. Dar o meu melhor para fazer a tarefa de casa. Só que se o Pomodoro acabar e eu não tiver acabado, o Pomodoro é o bloco de estudo. Então, o bloco de estudo acabou, mas eu não acabei minha tarefa de casa. O que eu vou fazer? Eu vou dar a minha pausa, vou levantar, fazer qualquer coisa. E depois de 5 minutos eu vou voltar. E aí eu vou continuar a fazer minha tarefa de matemática. Quando eu acabar minha tarefa de matemática, pode ser qualquer hora, eu vou colocar aqui a hora que eu acabei. Então, vamos supor que eu acabei 14, vou botar diferente agora. 14 e 42. Certo? 14 e 42 foi a hora que eu acabei matemática. Só que, gente, quantos minutos existem de 14 horas até 14 e 42? São 42 minutos, né? São 42 minutos. Só que, o que é que vai acontecer? A gente tem que diminuir a quantidade de tempo da pausa do Pomodoro. Eu não vou colocar aqui os 5 minutos do Pomodoro, eu tenho que diminuir essa pausa. Então, 42, que foi a hora que eu acabei, menos os 5 minutos de pausa, vai dar 37. Então, eu venho aqui e coloco 37 minutos. Se por acaso, gente, você tiver alguma dúvida, pode falar aqui agora. Mas se você assistir a aula, pausando, escrevendo e tudo, foi super didático. Quando eu acabei a aula, ufa, foi excelente a aula que eu dei. Porque às vezes tem algumas aulas, por exemplo, principalmente quando é gravado, que eu tenho que regravar. Eu tô no meio da aula, eu paro tudo e vou regravar a aula inteira, acredita? É assim. Nesse caso, eu dei a aula e eu, tipo assim, pela experiência, a gente sabe que foi de um modo didático, tá? Agora eu tô entendendo, né? Muito bom. Então, pessoal, a gente finalizou aqui 1 hora de conteúdo com vocês, né? Firme e forte, não teve dor de cabeça, não teve enjoo, não teve nada. É sempre maravilhoso conversar com vocês. Pelo contrário, cura, né? E deixa eu ver aqui como é que eu faço para interromper a gravação, compartilhamento. Pronto. Então, gente, o conteúdo de hoje, ele foi um conteúdo mais aprofundado na matéria referência, no uso do Pomodoro e no uso do acelerômetro, tá? Mais uma vez, é importante que você use isso todos os dias, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Para a gente começar as discussões, alguma dúvida e tudo mais, que eu deixo gravando? Que a gente sempre faz isso. Arlene, Marta, Paula. Quer falar alguma coisa, Sônia? É só agradecer, Guilherme. Né? Eu já vi o vídeo na plataforma, eu estava tentando abrir agora, não sei, acho que mudou, né? Que eu não estou conseguindo abrir aqui o meu novamente. Mas eu gosto dessa ideia quando você fala da qualidade, eu não vejo a hora da gente desapegar dessa metria, sabe? E mais para a autonomia deles, né? De se transformar em algo leve, né? Porque no começo a gente sabe que gera muito esforço, gera essa preocupação, precisa dessa métrica toda, de estar regulando para que depois ele perceba que focado flui naturalmente, né? Eu tenho muita esperança que esse dia chegará. E obrigada pela explicação hoje de novo, ficou bem mais claro para mim a diferença do Pomodoro e do acelerômetro. Valeu, obrigada. Amém.
Valeu, Sônia. É isso, gente. A Sônia falou um negócio. Não vê a hora de sair um pouco dessa métrica, né, que a gente tanto fala. Mas, gente, ó, é porque a gente que está 5 anos no mercado, no meu caso, né, aplicando com muitos alunos e aplicando o método mesmo, porque a gente conhece alguns professores particulares e tudo, só que no caso do professor particular, você ensina a matéria, ensina o conteúdo, né? A gente não ensina o conteúdo, a gente ensina as técnicas de aprendizagem, né? Na verdade, técnicas de estudo, nome científico, né? Não existe técnica de aprendizagem. Até curiosidade para vocês, não sei se vocês sabiam disso. Mas o nome certo mesmo é técnica de estudo, gente. Não existe técnica de aprendizagem, pelo menos na teoria, né? Nos artigos que eu leio. Por quê? Porque qual é a diferença de estudar e aprender? Poderia fazer uma live sobre isso. Na verdade, poderia ser. Ah, não, Café com Propósito vai ser da arte da guerra. Mas qual é que é a diferença? É curioso saber disso. Qual é a diferença de você estudar e você aprender? Quando você estuda, é algo voluntário. Eu decido estudar. Quando você aprende, né, a aprendizagem, ela é involuntária. Eu não decido aprender. Porque senão era muito fácil, né? Eu ia para aula, eu vou decidir agora aprender tudo que o senhor fala. Não precisaria estudar nada em casa, né? Então, o que você pode na aprendizagem é o quê? Você estimular, decidir as técnicas de estudo, fazer as técnicas de estudo, que é o meio mais propício para que você consiga aprender. Aí olha como fica legal a frase, né? Então, eu vou estar voluntariamente aplicando as técnicas de estudo para que eu consiga aumentar a probabilidade de eu conseguir aprender. Então, querendo ou não, existe ali uma relação diretamente proporcional. Quanto mais eu utilizo técnica de estudo, mais eu aprendo. Então, a gente decide estudar, né? Decide prestar atenção, decide outras coisas. E a Sônia falou um negócio curioso também, que foi com relação a essas métricas, né? E aí o que eu ia falar com relação ao interesse nos estudos. Muitas pessoas, né, professores, até mesmo particulares, né, não de colégio em si, até mesmo na internet, principalmente na internet, fala assim, como criar o interesse pelo seu filho nos estudos. Eu adoro isso. Gente, eu tô até agora tentando descobrir como é que cria o interesse nos estudos, mas não no lado da pedagogia, no lado da aprendizagem, no lado dos pais. Porque uma coisa é criar interesse no filho pelos estudos, dando a aula, concorda comigo? Por exemplo, eu me considero, pelos relatos dos pais, que eu dou uma aula bem feita. Porque os filhos comparam com os jogos, porque os filhos se motivam, porque os filhos isso e aquilo. Claro que não atende 100%, mas a grande maioria, o feedback que eu recebo é muito bom, né? Perguntar para o filho de vocês, muitas vezes, como é que é a dinâmica e tudo mais, é bem interessante. Mas isso aí, gente, é criar interesse pelo assunto. Então, se eu estou dando geografia e vou falar sobre pressão atmosférica, eu posso gerar interesse pelo assunto no ato de ensinar aquela matéria. Aí eu posso comparar com um jogo, eu posso contar uma piada, eu posso mostrar uma música, eu posso, né? Você vai mudando. Só que a gente, você enquanto mãe, né, eu enquanto educador, a gente está focando o quê? Em casa. A gente não está focando na aula. A gente está falando o seguinte, ó, independente de como foi a aula, o seu filho aplica a metodologia para poder otimizar o tempo de estudo. Então, quando a gente fala de interesse pelos estudos, é basicamente vindo do pedagogo. Por isso que a gente ama os professores. Por isso que os professores são nossas bases, né? O método. A gente, Ave Maria, tem um respeito enorme, porque, enfim, quanto melhor o papel do professor, melhor o nosso papel aqui também do lado de cá, né? Da aprendizagem. Então, assim, para ficar bem claro para vocês que a gente trabalha no cerne da família, né? De quando você está em casa, fazendo e aplicando a metodologia. Então, olha que interessante. Como é que eu vou falar para você sobre interesse nos estudos se não sou eu que estou ensinando aquele conteúdo, né? Então, como é que a gente fala de interesse nos estudos para a metodologia? Quando o seu filho descobre, gente, que ele consegue melhorar enquanto aluno. Ele tem um interesse em estudar porque ele fica melhor, porque ele fica mais rápido, porque fica mais fácil. E aí eu me interesso. Então, se antigamente eu passava 4 horas para poder estudar na prova e tirava um 8, e agora na véspera da prova eu vou... Ele tem proposta. E agora na véspera da prova eu vou estudar 30 minutos para poder tirar um 9, por exemplo, eu crio o interesse
não é só pelos estudos, é pela evolução do filho. Então, a gente aqui no método vai além do interesse nos estudos, entende? Porque, gente, eu vou dizer uma coisa, para você colocar na minha cabeça que botânica é um negócio interessante, eu vou dizer uma coisa, você vai ter complicações. Porque pteridófitos, angiospermas e tal, polinização, mó onda, era a matéria que eu mais odiava, era pior que a trigonometria, se duvidar. Gente, não gostava, não adianta, poderia ser o melhor para você fazer qualquer coisa. Agora, se na época alguém me fala assim, olha, eu entendo que você não gosta de angiosperma e tal, mas você pode aprender angiosperma em 2 horas ou em 30 minutos, qual é que você prefere? Automaticamente havia um interesse para cima de mim. Eu me interesso porque eu quero evoluir, porque eu quero melhorar, entende? E aí a gente foca na pessoa, no aluno, e não no conteúdo, sabe? Então, assim, para que fique bem claro para vocês, que a gente vai um pouco mais fundo, tá? Eu vou parar aqui a gravação, vou continuar a dar os avisos